nada pode impedir, nada pode nos separar do amor do Senhor. E nada é maior do que o poder do Senhor. Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, que é sobre todo nome. Declaramos a nossa dependência de Ti, Senhor, a nossa confiança em Ti. Declaramos que não há outro, Senhor, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar toda a honra e toda a glória a Ti. Viemos aqui para derramar os nossos corações diante da Tua presença, te agradecer pelo Teu suporte, pela caminhada diária contigo, Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver a Tua beleza, Senhor. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te e dar os meus dias pra Ti. Somente pra Ti, Senhor. Vim para adorar.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Você pode, com uma frase de adoração, exaltar o Senhor. Agradeça o Senhor por tudo aquilo que Ele é. Exalte o Senhor por todos os seus benefícios. Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo, Senhor, provedor, Deus de amor, de graça, Deus de perdão, de liberdade, de restauração. Exaltado seja, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Rei. Desejamos a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Assim como a corça anseia pela água, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Enche-nos, Senhor, de Ti. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Para que possamos dar frutos, Deus. Frutificar os frutos do Teu Espírito, Senhor. E assim glorificar o Teu nome aqui na terra. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso e Rei, Santo Deus. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso e Rei. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno de louvor.
paz do Senhor para a igreja, amém? Nós vamos passar agora para os dízimos e para as ofertas, né? Que é também um culto ao nosso Deus que nós fazemos, né? Com todo respeito, porque adoramos a Deus e devolvemos a Ele aquilo que Ele nos dá. Só que eu tinha marcado aqui e eu mesma desmarquei o texto que eu quero ler para vocês. Mas é rápido. Eu vou ler uma passagem para vocês de 2 Coríntios, que fala, depois vocês leem com mais, né, em casa, que fala que os apóstolos, eles tiveram momentos em que eles foram sustentados, né, pela igreja. E as pessoas levavam tantas ofertas, que chegava uma hora que as pessoas nem sabiam o que fazer com tantas coisas, porque todos tinham prazer no coração em adorar a Deus com as suas ofertas. Então, aqui no versículo 9, 9:6, ele fala assim: lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo e o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Amém? Então, aí perto de você deve ter um envelope amarelo, que é da oferta, e o envelope azul, que é do dízimo. Amém? Vamos ofertar a Deus ao Senhor com alegria, amém? Para que nós possamos sempre... Deus tem uma promessa para nós, né? Que nada vai nos faltar, que Ele nunca viu um justo mendigar o pão, enfim. As nossas ofertas são realmente recebidas por Deus aqui nessa igreja, amém? Agradeço em nome de Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de poder devolver a Ti um pouco do que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigada porque pela fé nós lhe entregamos e reconhecemos que nada é nosso, Senhor, e tudo a Ti pertence. Obrigada por essas ofertas e que elas possam ser usadas, Senhor, com sabedoria e diligência para a expansão do Teu reino. Abençoa a vida de cada pessoa que tem o prazer de contribuir com a expansão da Tua obra. E abençoa aquelas que ainda não puderam contribuir, Senhor. Que todas possam prosperar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, o som tá bom? Que eu estava ali e o som não está, né? Tem como... Acho que está sumindo.
A Luan, melhorou? Aí atrás? Não? Está ruim ainda? Ei. A Luan, melhorou? Não? Está ruim ainda, né? Que eu estava aqui, não estava conseguindo ouvir. Estou com azul. Ok? O livro de 2 Reis, no capítulo 6, vai nos contar uma história de que o rei da Síria tenta atacar o povo de Israel. E aí ele envia um exército muito bem armado e cerca Israel. E aí, quando o servo de Eliseu vê aquilo, ele diz: meu Senhor, o que a gente vai fazer? E aí Eliseu, a partir do versículo 16, vai dizer assim, Eliseu disse: não se preocupe, estamos em maior número que eles. Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos do servo para que ele veja. E os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado. Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Às vezes a gente tem que pedir a Deus que abra os nossos olhos para que a gente possa ver a ação dele nas nossas vidas. Eu não sei o que vocês estão passando hoje, mas tenho certeza que Deus está agindo. Vocês vieram aqui essa noite, talvez para buscar uma palavra de Deus, uma direção, uma palavra de paz, eu não sei. Mas eu gostaria que quem tiver um pedido específico para Deus essa noite, que possa vir aqui à frente nesse momento, trazendo ou sua alegria, né, seu motivo de agradecimento, ou o seu pedido, que vocês possam estar vindo aqui. E que Deus possa estar abrindo os nossos olhos para que a gente possa ver que Ele já está agindo na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no problema que você tem essa noite. Deus já está agindo. Então, que essa noite Ele possa estar abrindo os nossos olhos e que a gente possa enxergar a ação dEle na nossa vida. Eu queria chamar a pastora Edmeia e ela vai estar orando por vocês. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos certeza absoluta, ó Pai, que o Senhor nos reuniu neste lugar e que o Senhor está aqui e que sua mão poderosa está sobre nós. Assim como a sua mão também neste momento cobre a nossa casa, cobre os nossos filhos onde quer que eles estejam, porque os seus olhos estão sobre nós. O Senhor é o alto, o Senhor é sublime, o Senhor habita a eternidade, o seu nome é santo. O Senhor está entronizado nas maiores alturas entre querubins, mas apesar de tão excelso, o Senhor está aqui agora, Senhor. E o Senhor está onde estão os nossos filhos e a nossa casa. E o Senhor diz: eis que na palma de minhas mãos eu te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor quer que creiamos nesta palavra, de que os nossos muros, os nossos limites, os nossos impedimentos, as nossas barreiras, as nossas dificuldades estão continuamente diante dos seus olhos, para que o Senhor possa remover no tempo preciso. Pai querido, nós dizemos tudo isso em fé, porque nós não podemos compreender. Mas o que é mistério, senão uma verdade de fé que nós não podemos compreender, mas cremos. E nós sabemos que sem fé nunca te agradaremos. Por isso nós chegamos diante de ti, ó Pai,
proclamando a tua palavra, proclamando o teu desejo, proclamando a tua solução, proclamando, Senhor, a fé que tu colocaste no nosso coração, porque até para crermos, nós dependemos de ti. E nós pedimos agora, ó Pai, nós estamos aqui, tu estás aqui também. Ó Pai querido, tu és o único Deus que responde com fogo. E nós pedimos agora, ó Pai, que o fogo da tua presença possa penetrar em nós, nos nossos filhos, na nossa família, na nossa casa, e possa queimar desde o princípio toda raiz maligna que exista, seja na malignidade que traz a enfermidade, na malignidade que traz a impureza, na malignidade que traz o afastamento de ti, na malignidade que causa dor no teu coração. Neste momento, ó Pai, nós nos rendemos para a ação da tua presença em nós. E nós pedimos a Jesus nesse momento, ó Senhor Jesus querido, toca-nos, só um toque da tua mão, e vai desobstruindo todas as passagens, e abrindo todos os canais, e vai fazendo com que todas as coisas venham a concorrer para que o Pai seja glorificado nas nossas vidas. Nós pedimos neste momento, ó Pai, que tu nos cerques com a tua verdade como um cinto, que nos segura para que nós não possamos vacilar, que o Senhor cubra o nosso peito com a tua justiça como uma couraça, de forma que este sangue que nos justifica penetre nos órgãos vitais do nosso organismo e nos garanta a saúde, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor calce os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, para que possamos nos mover em paz e que a paz seja a marca aonde nós pisarmos. E que nós possamos estar em paz contigo, Pai, para estar em paz com todas as pessoas. Pedimos, ó Pai, que a nossa fé seja fortalecida como escudo, de forma que todo dardo inflamado que vier na nossa direção possa ser completamente apagado nesse escudo. Lhe pedimos, ó Pai, que toda notícia que vier, toda língua que se levante contra nós, toda intenção má que vier contra nós, possa ser completamente anulada pela fé que nós temos em Ti. Te pedimos que a salvação seja sobre nossa mente como um capacete. Que nós, sabendo da nossa salvação em Jesus Cristo, nós tenhamos a certeza absoluta que nós somos Tua propriedade aqui na terra, Teus filhos aqui na terra, e que essa certeza possa nos dar a liberdade de movimentos. Pai, nós queremos te pedir que a Tua palavra saia da nossa boca como uma espada. A Tua palavra nos ensina que a palavra é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E que ela vai aonde nós não podemos ir. Então, ó Pai, nós lhe pedimos por essa palavra que trabalha sozinha, que ao abrirmos a nossa boca, ela possa ir na direção que o Senhor mandou. Que nós queremos neste momento lhe pedir, ó Pai, pelo precioso nome de Jesus, que seja o nosso passaporte. E que nós possamos nos mover no poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Lhe pedimos também, ó Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos unidos com toda a igreja que ora neste momento, onde houver um coração que se curve ao Senhor, onde houver uma mente que se volte para o seu trono, onde houver uma palavra, uma boca que proclame a salvação, que nós estejamos reunidos nesta oração e desta forma o Senhor esteja interferindo abertamente na nossa vida para ajustar
e para trazer verdade, prosperidade e justiça, tudo o que nós precisamos neste momento, em todas as áreas da nossa vida. Isso é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá, obrigada, querida. Graça e paz, igreja. Eu gostaria de convidar a igreja neste momento para abrir a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 4. Esther 4, versículo 4. Onde está escrito assim: então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa para a prata que Ramá prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra forma se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Nós temos aqui a história da rainha mais conhecida pelos cristãos, mais conhecida pelos judeus. Uma história como tantas outras histórias da Bíblia que nos ensinam muito. Mas vamos ver um pouco do contexto onde isso tudo aconteceu. Era uma época da história onde o grande monarca da época era Assuero. A Bíblia diz que Assuero era um imperador que reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Você pode imaginar uma coisa dessa? 127 províncias que, como para nós, são os países hoje.
Esse homem tinha uma riqueza tão vasta, um poder tão vasto, que todas as pessoas tinham que se curvar a Mordecai. E ele resolveu dar um banquete de 6 meses só para mostrar a sua riqueza. A todos os que estavam debaixo do punho dele, todos os nobres dessas províncias foram trazidos para que nesse banquete ele mostrasse, ele expusesse a sua riqueza. Esses banquetes eram só para homens, mulheres não entravam. Então você pensa o que são 6 meses esses nobres bebendo vinho, comendo, e as únicas mulheres que entravam eram as dançarinas do ventre. Então, o que eles viam na frente era só um umbiguinho se mexendo. Depois de 6 meses, bebendo vinho e comendo e vendo as dançarinas do ventre, o rei Assuero resolveu mostrar o que ele tinha de mais lindo. E no entendimento dele, o que ele tinha de mais lindo era a rainha Vasti, a esposa dele. Então ele manda que seja trazida à presença dele a rainha Vasti com sua coroa real para desfilar ali, para todos ficarem olhando como, além de toda aquela riqueza, ele tinha uma mulher tão linda. E a coroa e a riqueza daquela mulher. Aí aconteceu uma coisa que só uma mulher podia fazer. Porque quando uma mulher entra em cena em qualquer capítulo da Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia, meu irmão, vai lendo, apareceu a mulher para tudo. Porque vai ter novidade. Mulher é caminho de novidade. Quando uma mulher entra em cena, pode contar. Não foi assim no Éden? Foi assim no Éden. É assim em qualquer lugar. Então agora, essa festa toda vai entrar uma mulher. O rei manda trazer a rainha. Olha aquele rei, ele dava ordem quem ia morrer e quem ia viver. Ele era o Assuero. Você sabe o que foi que a rainha disse? Não, não vou. Tinha que ser uma mulher para dizer isso para Assuero, aquela raposa. Quem que tinha coragem de dizer não para Assuero? Só uma mulher. Homem nenhum faria isso. Ninguém era louco a esse ponto. Mas mulher, quando faz isso, ela não está sendo louca, ela está sendo mulher. Não é? Ela está sendo mulher. Olha, o rei deve ter tomado um susto, ele foi desmoralizado na frente de todos os nobres. Tanto esforço para mostrar o poder dele, depois vê uma mulher e joga tudo fora. Foi um horror. Foi um horror. Eu sei que por causa disso, ele teve que divorciar Vasti, e ele gostava de Vasti. E o rei ficou numa situação, ele ficou 4 anos sem casar. Ele custou cair a ficha. Ele não sabia o que fazer. Eu sei que depois de 4 anos, os jovens conselheiros do rei disseram: rei, o senhor precisa de uma esposa, o senhor está sem rainha no trono e tudo. E deram uma sugestão para ele: vamos fazer um concurso de beleza. Primeiro concurso de beleza mencionado na Bíblia. 127 províncias para escolher a virgem mais linda para ocupar o trono do Império Medo-Persa. Então, agora você pensa, essas 127 províncias, obrigada, essas 127 províncias se movendo para encontrar a virgem mais linda. Primeiro, encontra-se a virgem mais linda de cada província. Agora você tem 127 virgens lindas. Para daí fazendo a repescagem, até chegar nas finalistas, até chegar essas últimas, que seriam as mais lindas, seriam levadas para um spa de 1 ano. Você pode ver aqui no capítulo 2,
no versículo 12, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses. Porque assim se cumpriu os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Pense bem o que é um spa de 1 ano. O pessoal vai ali para São Paulo para fazer um spa de 12 dias, né? Tomando chá e laxante. Não é? Não é assim que o povo faz ali com os adventistas? E toma tanto chá e tanto laxante e volta de lá sentindo o máximo. Aqui é 1 ano. E diga de passagem, essas moças eram jovens. E a juventude por si só já tem um brilho e uma beleza própria, né? Agora, 12 meses. Gente, até eu. Imagina elas. Depois disso, ela estava pronta para ser apresentada para dormir com o rei, para ver se o rei decidia que ela ia ser a rainha. Pense agora como era essa situação nesse spa. Meu Deus, uma opção de mulher numa cavalgada, numa luta para ocupar o trono, porque, além do mais, ela tinha uma responsabilidade com a província dela. Porque você já pensou, a moça que conseguisse se assentar no trono do Império Medo-Persa, a província dela estava por cima, então ela carregava nos ombros esta responsabilidade. Pensa bem. Naquela época, como ainda é muito hoje em algumas ilhas polinésias, as meninas eram ensinadas desde pequena como agradar um homem na cama. Até hoje, eu me lembro quando eu estava em Singapura fazendo o curso de liderança cristã, tinha umas pastoras das ilhas polinésias que nos contavam horrores que eram ensinados para as meninas, para saberem molejo do corpo, como fazer e acontecer, para enlouquecer um homem adulto na cama. Você imagina o que é que aquelas meninas sabiam fazer? E cada uma tinha que aprender mais e fazer melhor para ver se a província dela ocupava o trono. Bem, entre essas províncias, essas 127 províncias que estavam debaixo do jugo e do punho de Assuero, também estava Israel. E por isso, nós falamos de uma menina judia, chamada Hadassa. Hadassa era uma menina judia, que era órfã de pai e mãe, e tinha sido criada por um primo do pai dela. Hadassa nasceu numa época horrível para uma mulher. Ela não estudava, porque naquela época a mulher não tinha que estudar, tinha que aprender a fazer os trabalhos de casa, para depois casar, sem nem de escolher marido, para poder parir filhos. Não estudava, era órfã, e além de órfã, ela era escrava, porque Israel estava escravizado no Império Medo-Persa. Mulher inculta, para não dizer analfabeta, escrava e órfã. Quer dizer, a vida de Esther tinha tudo para não dar certo. Essa moça, Deus vestiu Esther com uma graça. Porque uma coisa é graça e outra é beleza. Não venha me dizer que Esther era uma mulher linda, porque se fosse ela já teria sido pedida antes da história de Assuero. Mas ela não estava pedida por nenhum homem, então nenhum homem olhou para Esther e desejou tê-la como esposa. Então ela não era essas maravilhas. Mas Deus vestiu Esther com uma graça, porque Deus queria que Esther estivesse lá. Deus queria que Esther fosse a rainha do Império Medo-Persa. E quando Deus quer uma coisa, meu irmão, sai da frente, porque vai ser feito. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus quer, a burrinha do Balaão, a burrinha do profeta vê no reino do Espírito.
Quando Deus quer, o mar se abre. Quando Deus quer, Edmeia prega. Quando Deus quer, não há quem possa o contrário. E foi isso que aconteceu. Deus vestiu Esther com uma graça, que quando o eunuco do rei botou os olhos naquela menina Radassa, ele disse, é linda demais. Ela recebeu o nome de Esther, que é um nome persa, que significa estrela. Esther, então, vai levada no meio das finalistas. Vai para o spa. Vai para o spa. Além da graça que Deus cobriu, ela era jovem. E não apenas isso. Ela está ali de Araque. De Araque. Mas um Araque que Deus faz. Porque quando Deus quer, não tem Araque. Vai fazendo. Ele bota um rapaz sem pátria, sem nome, sem língua, sem nada, para ser o governador do Egito. Quando Deus quer, ele faz. Não dá para você raciocinar com Deus. E ela vai levada para o spa. Eu queria que você imaginasse agora essa confusão, uma porção de mulher num spa, todo mundo querendo ser a melhor na cama com o rei. Porque ia ser escolhida na cama. Então você pensa uma porção de virgens, cada uma guardando seus segredinhos, vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer assado. Só que Esther não aprendeu a fazer nada na cama, porque isso não fazia parte da cultura dela. E além do mais, ela não tinha mãe para ensinar. Então Esther foi para lá, para aquele spa, para ser preparada para dormir com o rei. E ela não sabia por onde começava nada. Ficou um ano ali, deve ter ouvido coisas pavorosas. E a Bíblia diz aqui que quando chegava a hora de ir uma moça para deitar com o rei, ela era chamada, entrava lá de noite, de tardinha, passava a noite com o rei, e no outro dia ela saía de lá para a segunda casa das mulheres, que era a casa das concubinas, que ela não podia mais voltar para a primeira, porque a primeira era a casa das virgens. Ela não podia voltar para a casa das virgens, lógico, porque não era mais virgem. Então ela ia para a casa das concubinas, nunca mais ela podia casar com ninguém, nunca mais ela viria para dormir com o rei, a não ser que ele a chamasse pelo nome, está vendo? O que vale dormir com o rei naquela época. Então, a Bíblia diz que no versículo 14 do capítulo 2 diz assim: à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Está vendo? Então, cada vez que o rei queria, ele dizia para o eunuco: traz uma virgem. A virgem entrava de tardinha, dormia com o rei, e no outro dia ela ia para a casa das concubinas. Seria a concubina do rei. No dia que Esther foi, como terá sido? O que aconteceu ali? Esther era uma escrava judia. Esther era uma menina órfã, uma menina pobre. Ela nunca tinha visto Assuero de perto. Assuero era o opressor de Israel. Ela devia ter pavor daquele homem, medo. Ela nunca tinha entrado num palácio. Você pensa de uma hora para outra, bota uma mocinha dessa dentro do quarto de dormir do rei Assuero. Meu Deus, eu não sei o que se passou na cabeça dela. Ela deve ter tido medo. Ela pode ter chorado.
Quem sabe ela se ajoelhou, quem sabe levantou a mão. Quem sabe cobriu o rosto. Eu não sei o que ela fez, já tentei, mas não consigo. Ela não sabia fazer nenhuma mesura que as outras meninas aprenderam para agradar um homem na cama, não sabia fazer nada. Ela era virgem, nunca tinha aprendido essas coisas. Agora olhe para cá. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito aqui. A Bíblia diz que o rei amou a Esther. No versículo 17 do capítulo 2. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. De todas as que ele já tinha conhecido, e haja mulher. Ele amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Primeiro, ele ama a Esther mais do que a todas as mulheres, quer dizer, todas as que já tinham passado na mão dele. E ela alcançou favor e benevolência mais do que todas as virgens, quer dizer, ele a tratou com cuidado, com carinho, como se trata de uma menina virgem. Ele não foi entrando com tudo, ele cuidou dela. Ele sabia que ele tinha uma preciosidade na mão dele. Respeito, carinho, cuidado, paciência. Mais do que a todas as virgens. E colocou sobre a cabeça dela a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. O que foi que aconteceu? Esse homem era um homem poderoso. Ele conhecia o poder e o poderio dele. Porque de uma hora para outra, este homem se derrete com uma moça virgem, todas eram virgens. Linda como todas eram, jovem como todas eram. O que foi que aconteceu? Olha, as outras moças, embora sendo virgens, lindas, elas tinham aprendido como agradar um homem na cama. Esther não sabia. O que foi que Deus fez? Quando Deus falou com Eva lá no Éden, uma das coisas que ele disse para Eva foi: o teu desejo será para o teu marido. O teu desejo será para o teu marido. Diga ao mundo o que disser. Queira ao mundo o que queira. Esta palavra de Deus vai sempre vigorar em cima de você e de mim, minha irmã. O teu desejo será para o teu marido. Isso daí não vai mudar. Olha, quem criou Assuero no ventre da mãe dele foi Deus. Quem conhecia Assuero completamente é Deus. Quem fabricou Assuero foi Deus. Quem conhecia os sonhos, os desejos, a imaginação de Assuero era Deus. Então, o que é que Deus fez? Ele colocou em Esther tudo o que agradava a Assuero. Ele colocou no corpo de Esther o
calor que agradava a Assuero. Ele colocou em Esther a voz que agradava a Assuero. Ele colocou em Esther o hálito que agradava a Assuero. Ele colocou em Esther o som que os ouvidos de Assuero desejavam. Ele colocou em Esther os movimentos, o perfume, o toque dos sonhos de Assuero. Assuero, quando recebeu aquilo tudo de vez numa virgem, ele encontrou o tesouro maior do mundo. Porque quem conhecia Assuero é Deus. As outras aprenderam como agradar um homem na cama. Mas Deus, só Deus conhecia Assuero, porque foi Deus que fabricou Assuero no ventre da mãe dele. Por isso Esther se tornou, por isso Hadassah se tornou Esther. Quantas vezes eu tenho ido em congressos e mais aumenta o número de pessoas que pregam em congressos de mulheres, ensinando para as mulheres como agradar marido na cama e dizendo o que fazer. E eu fico olhando e às vezes tenho vergonha. Porque de uma hora para outra o púlpito virou um lugar que não é mais para a palavra de Deus. Uma única vez na Bíblia tem essa palavra púlpito. Neemias 8, no versículo 4. Única vez na Bíblia em que vê essa palavra púlpito. E era para a leitura da palavra. Está lá o escriba Esdra. Foi feito um púlpito de madeira para ele ler a palavra e todo mundo ouvindo. É para isso o púlpito. Eu fui uma vez pregar um congresso. Serra Negra. Um congresso para esposas de pastores e líderes. Tinham mais de 800 mulheres. Antes de mim foi pregar uma senhora, acredite se quiser, mais velha do que eu. Eu não estava com essa idade. Tem uns 6 anos isso. Talvez mais. E eu estava feliz porque tinha alguém para pregar. E quando tem alguém para pregar é bom, eu sento e aprendo. E quando eu estou lá, eu comecei a ver aquela mulher pregando. Eu comecei a pedir a Deus misericórdia. O que eu vou fazer? Porque a mulher dizia tanta bobagem e a mulherada ria. Estava igual a escola do professor Raimundo. E eu comecei a ficar atrapalhado. Eu disse, meu Deus, o que vai ser da igreja? As mulheres esposas de pastores e líderes, mulheres que são pastoras, mulheres que são missionárias, estão rindo disso, se satisfazendo e gostando. Para onde que nós vamos? Que tipo de aconselhamento elas podem dar para as filhas de Deus? Comecei a ficar preocupada. E pensei, o que eu vou pregar depois dessa mulher? E a pregação estava na minha cabeça, no meu coração. Eu disse, pronto, vou me botar para fora, tomar o microfone. Mas o Senhor me dá tempo para eu pregar o que eu preciso pregar. Uma das coisas que ela dizia, homem, você tem que saber lidar com ele. Sabe, quando você tem um prato de sopa bem quente, um prato de mingau bem quente, o que você faz? Você vai comendo pelas beiradas. Assim se faz com o homem. Vai comendo pelas beiradinhas, devagar. Ele não percebe. Se eu visse o diabo aconselhando mulher casada, eu ia ver o diabo dizendo a mesma coisa. E depois dela eu ia pregar. Agora pense. Subi lá e disse tudo o que ela falou. Nunca mais me chamaram. Lógico. Minha irmã, quem criou o seu marido, quem fabricou o seu marido no ventre da mãe dele foi Deus. Não foi o pai dele. Porque o pai dele com certeza não sabe fazer nem esse microfone. Também não foi sua sogra que fabricou aquele homem. Ela não saberia fazer um filho. Se você perguntar para ela, quando ela veio saber o sexo,
que era homem, foi quando ele casou, quando ele nasceu, ou talvez ela já foi do tempo em que tirava aquele, como é, ultrassonografia, para saber o sexo. Então, como é que eu estou grávida? Eu fiz o filho, eu fabriquei, e eu não sei se é macho ou se é fêmea. Se eu fiz, eu sei. Eu sei como é que vai ser, quanto vai medir, sei se é macho, se é fêmea, a cor dos olhos. Eles não sabem de nada. Então, Deus que fabricou. Mas Deus, para fabricar um filho no seu ventre, minha irmã, Ele determinou que teria uma união de homem com mulher. E para Ele quebrar isso, Ele faz um milagre. E o milagre qual é? Palavra dEle, coberta pelo Espírito Santo, mas assim mesmo o anjo pediu permissão para Maria. Nada aconteceu antes que Maria dissesse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, se foi Deus que fabricou o seu marido no ventre da mãe dele, e foi Deus, Ele sabe como é esse homem que Ele fabricou. Sabe? Então, quando você começa a não compreender mais aquela bênção de marido, você tem que buscar o manual do fabricante. Mas, às vezes, como não dá para você entender bem o manual do fabricante, você vai ao fabricante. E o fabricante está livre para você. Vá para o cantinho, fala com Deus. Conversa com Ele. Porque Deus sabe quais os parafusos que vai ajustar. Deus sabe onde Ele vai folgar. Deus sabe lhe vestir com a graça dEle. Deus sabe lhe vestir com a benevolência dEle. Não peça a Deus para fazer assim, assado com o seu marido. Como o fulano, homem gosta que se faça assim, homem gosta que faça assim, que é isso? Meu marido pode gostar e o seu não? Como é que eu vou lhe dizer o que fazer para agradar o seu marido, minha irmã? Se eu nunca vivi com ele. Eu sabia o que agradava ao meu. Isso mesmo não era tudo. Como é que eu vou saber como que você deve agir com o seu marido? Como? Como? Não tem condição. As pessoas são diferentes. Então, quem conhece o seu marido é quem fabricou. E quando você for orar, você está numa dificuldade, você não está mais entendendo as coisas, seu marido fala menos, mas ele era falador. Ele está falando menos, ele está comunicando menos, o interesse dele diminuiu, e não é por causa da idade. Você tem que ir para o cantinho e pedir ao Pai: Pai, coloca em mim todo o ingrediente que agrada ao meu marido. Coloca o perfume no meu corpo, o perfume que agrada o olfato do meu marido. Coloca em mim a voz que agrada o ouvido dele. Coloca em mim o calor que agrada ao corpo dele. Coloca em mim um movimento coordenado ao movimento do meu marido. Coloca em mim todo o ingrediente, todo o tempero que agrada ao meu marido, porque tu disseste que o meu desejo será para o meu marido. Então, em conformidade com a tua palavra, eu te peço que isso se cumpra em mim. Assim como Deus vestiu Esther de toda a graça necessária para agradar Assuero, Deus há de vestir você com todo o tempero necessário para agradar o seu marido, só o seu marido. Quando nós vemos que esse rei tão poderoso, todas as mulheres
das 127 províncias gostariam de ocupar o lugar de Vasti. Mas só uma foi, uma que não sabia onde era o princípio nem o fim da meada. Por quê? Porque Deus, que conhecia Assuero, fez todas essas coisas. Então, Esther agora é rainha. Esther agora, a menina judia, Radassa, não é mais Radassa, agora ela é Esther. Ela é a mais linda, ela pensa. Ela é a mais rica, a mais cheirosa, a mais bem vestida, a mais importante. Ela é a imperatriz medo-persa. Ela é a rainha ao lado de Assuero, poderosa. Gostou? Quem não gosta? Esther ficou pensando, é mesmo? E não é que eu sou mesmo bonita? E não é mesmo que eu sou melhor do que todas elas? E não é que eu sou bacana? E não é que eu sou a tal? Eu sou. E haja empregado para lá, empregado para cá, e tanta roupa, e tanto perfume, e tantas coisas. Estherzinha, nunca mais lavou roupa, nunca mais carregou água no cântaro, nunca mais, e ninguém queria saber nem de onde ela veio. Esther estava com tudo. Levanta-se uma perseguição aos judeus. Porque levanta-se um espírito antissemita para aniquilar a todos os judeus. E quando é determinado o dia, a hora, tudo para o aniquilamento de todos os judeus, é passado o mandado real. E Esther não estava sabendo de nada. Nós sabemos que foi pago uma quantia tremenda aos tesouros do rei. E o rei ainda ia ficar mais rico. Mas foi decretado que enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Mordecai, o primo do pai dela, quando soube disso, rasgou a roupa, cobriu-se de cinza, do jeito que judeu faz, ou fazia naquela época, e foi para frente da casa do rei, para ver se chamava atenção para Esther fazer alguma coisa. Quando o pessoal soube, foi dizer, Esther, o teu primo está lá, assim, ela vai lá saber o que foi que deu na cabeça dele. Aí, quando o Rataque foi falar com ele, ele entregou para ele, toma aqui, entrega para Esther, o traslado real, marcando o aniquilamento de todo o povo judeu em todas as províncias. Entrega para ela para ver se ela vai ao rei para pedir socorro e livramento para o povo judeu. Estherzinha olhou aquele negócio assim e disse, eu sinto muito, mas diga para Mordecai que, afinal de contas, ele sabe, e todo mundo sabe, que para qualquer pessoa que chegar lá diante do rei, sem ser chamado, a sentença é morte. Qualquer um. A não ser que ele estenda o cetro de ouro. Eu, nesses 30 dias, não fui chamada. Então, diga para ele que eu sinto muito, mas posso fazer nada. Sabe qual foi o pensamento de Esther? Esse povo viveu a vida toda sem mim. Agora que eu consegui um lugar ao sol, agora que eu consegui uma coisinha para mim, eu
mulher, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não tenho ninguém. Eu sou pobre, coitada, desprezada, não tenho só amigo, ninguém comigo se importa. Minha vida é vida morta. Eu era casada com a dor. Na hora que vem uma bênção, já vem Mordecai querer que eu jogue tudo fora por causa do povo judeu. Não vou. Afinal de contas, se eu estou aqui é porque eu sou bonita, charmosa, consegui seduzir o bacanão. Poderosa. Aí, isso é por minha conta, viu? Aí, chegou quando o ataque foi dar essa notícia para Mordecai. Você vai ver o valor de uma palavra de exortação. Mordecai disse, então, vão dizer para Esther, não imagines que por estares na casa do rei, olha esse verbo estar, por estares, uma coisa é ser e outra é estar. Eu estou aqui no Rio, mas eu não sou do Rio. Eu posso estar na Europa e não ser da Europa. Não é? Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta que fostes elevada a rainha. Isso se chama uma palavra de exortação. A palavra de exortação, ela não é longa. Às vezes nós achamos que exortar é brigar, não. Exortar é dizer uma palavra profunda, séria, que deixa a pessoa pensar. O melhor advogado não é aquele que fala muito, é aquele que fala pouco, mas a palavra dele corta e vai lá dentro da mente dos jurados, do juiz, e até o promotor pode tremer. Corta fundo. Quando Esther recebe essa palavra, é uma palavra de exortação, ela fica chocada. É mesmo. Eu fui elevada a rainha, mas eu não tinha nada para ser rainha. Eu não nasci em berço nobre. Eu não sou persa. O que é que eu estou fazendo aqui com a coroa de rainha da Pérsia? Eu lavava roupa. Eu carregava água. Eu nunca fui conhecida como uma moça tão linda. Eu não tinha nem um noivo, eu não era prometida para ninguém. Aquelas meninas lindas que ficavam no spa comigo, elas sabiam tudo como agradar um homem na cama, eu não sabia de nada. O vexame que eu dei naquela primeira noite. Ela pensou em tantas coisas e ela disse, Mordecai tem razão. Deve haver algum propósito. Só Deus podia ter me colocado aqui. Não existe outro jeito. Ela disse, ei, volta lá e diga para Mordecai que junte todos os judeus, reúna todos os judeus que se acharem em Suzã e que jejuem por mim e não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também jejuaremos e depois disso irei ter com o rei e se perecer, pereci. Uau! O que foi que aconteceu com essa moça? Olhe o momento. Deu-se a meia-noite da Cinderela. A carruagem virou uma abóbora. A mudança que aconteceu na vida dela. Ela era a bonitinha, a querida do rei, a mais cheirosa. De uma hora para outra ela mudou. De Cinderela
para ajudadora idônea. Preste atenção. No momento em que essa moça entende que Deus fez uma obra na vida dela, que Deus mudou a vida dela, que Deus tinha um plano para ela, ali ao lado do rei, ela, que antes não queria se envolver, agora ela entrega a própria vida, ela diz, se perecer, pereci. Eu até morro se for preciso, mas eu não vou fugir ao meu chamado. E por isso, ela começa com uma disciplina espiritual espetacular, que é o jejum. E para uma situação como essa, ela entra com um jejum total. Existem 3 tipos de jejum bem colocados na Bíblia: o jejum normal, o jejum parcial e o jejum total. A Bíblia não nos ensina como jejuar, porque a Bíblia é escrita para pessoas numa época em que as pessoas jejuavam. Por isso o Novo Testamento não fala tanto de dízimo. Por quê? Porque o pessoal judeu aprendeu a dizimar desde cedo. Você vê que Abraão já dizimou, não é? Então essas coisas não são ensinadas para nós, mas nós vemos na Bíblia, claro, 3 tipos de jejum. O jejum normal, jejum é uma palavra que vem do grego fastio, que significa fechar a boca totalmente para qualquer tipo de alimento sólido ou líquido. O jejum normal é quando você fecha a boca para toda sorte de alimento sólido ou líquido, menos a água, porque a água não é considerada alimento. É o jejum de Jesus. Jesus fez 40 dias de jejum, mas no 40º teve fome. Não teve sede, não, teve fome. Aí veio a tentação em cima, faz com que essas pedras se transformem em pão. Foi o jejum chamado jejum normal. O jejum parcial se atém à dieta. Você tira da sua alimentação aquilo que lhe dá prazer. Difícil para a pessoa que gosta de tudo, mas você sempre vai aceitar alguma coisa. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto é café, mas eu detesto café sem açúcar. Então eu faço o jejum do café sem açúcar, sem adoçante, e eu tenho que beber o café, e eu bebo menos, porque é insuportável. Tem certas coisas que você gosta de comer, mas você só gosta se for com sal. Aí você come sem sal. É jejum. Porque não lhe dá prazer. Não é? Então, esse é o jejum que é chamado jejum de Daniel, que foi o jejum que Daniel fez. Mas tem um jejum total, que você não come nem bebe. Foi o jejum de Esther. 3 dias é o máximo que o corpo aguenta. Na vida que nós temos, no momento que nós vivemos, com o tipo de alimento que nós temos todo contaminado, nós precisamos consultar o médico e ver que tipo de jejum podemos fazer. Uma mulher, um homem casado, nunca deve começar uma etapa de jejum sem consultar o seu cônjuge, porque relações sexuais também dão prazer. Então, se você está jejuando, você tem que jejuar também o sexo. Então, é preciso que o seu cônjuge consinta, porque ele tem direitos estabelecidos por Deus. Então, aqui ela entra com um jejum seríssimo, porque a hora era decisiva. Estava chegando o dia para o aniquilamento dos judeus. Então, ela entra com uma disciplina espiritual tremenda, que é o jejum, porque são 4 disciplinas espirituais: jejum, vigília, oração e meditação. Então, ela entra. Outra coisa que eu gostaria de deixar: jejum não é, vigília não é a noite toda, não. A noite tem 4 vigílias. De 6 às 9, a primeira vigília. De 18 às 21 horas, primeira vigília. De 21 às 24 horas, segunda vigília. De 1 hora da manhã às 3, de meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 às 6, quarta vigília. Você pode escolher uma das 4 vigílias para fazer. Se você quiser ficar 2 vigílias, você fica.
Mas às vezes as pessoas pensam, eu não posso ficar a noite toda sem dormir. Uma vigília. De 6 às 9, você se separa para você ler, meditar, cantar um corinho, ficar diante de Deus, inventar um poema para Deus, abrir o seu coração com Ele. É uma vigília. Você não dorme, mas você larga o mafioso o telefone e tudo mais, porque você está em vigília, de olhos abertos, atentos, não é? Agora, Esther levanta esse jejum. Primeiro lugar, quando Deus criou a mulher, Ele criou com um propósito, não adianta outros tantos, para ser ajudadora idônea. Toda mulher que sai desquadrado está fora dele. Mulher foi criada por Deus para ser ajudadora idônea. O que é a ajudadora idônea? A ajudadora idônea é uma parte pequena, aparentemente menor, mas que ela tem que estar inserida. Sem ela, o todo não funciona. Você pega um carro enorme, tremendo, e você não tem a chave. Para que serve? O carro não vai funcionar. A chave é a parte idônea. Sem ela, o carrão não vai prestar para nada. Você pega qualquer máquina, você tira uma pecinha, ela não funciona, é a parte idônea. Ninguém dá nada por ela. Você pega um caminhão, Scania Vabis, imenso, tira a bateria e eu quero saber para que é que ele serve. Porque a bateria nessa hora é a parte idônea. Então a parte idônea é uma parte que ninguém dá muito valor, mas sem ela o todo não funciona. A mulher foi feita para ser esta parte, aparentemente menor, mas sem ela o todo não funciona. E Deus deixa bem claro que um homem precisa dessa parte idônea, porque ele diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva sem a sua parte idônea, porque ele vai capengar a vida toda. Então, aqui nós vemos Esther, de uma hora para outra ela se tornou uma Cinderela. Para que é que prestou a vida de Esther? Enquanto ela era Cinderela, ela ia deixar o marido dela cometer o maior horror. O marido dela ia ser o assassino do povo de Deus. Pior do que Hitler naquela época. Por quê? Porque ela estava ali para interferir na vida daquele homem. Mas ela estava se fechando porque ela estava com medo de perder aquele status, de perder os perfumes, de perder a coroa, não é? Mas chegou a hora em que ela compreendeu que ela estava ali por um propósito. Então ela vai trabalhar ao lado do marido para impedir que o marido cometa esse crime e impedir que o povo dela seja aniquilado. Ela entra com tudo. Você vai ver essa mulher andando passo a passo, Deus dando para ela estratégias espirituais tremendas. E por isso vai acontecer o Purim, que é o contrário da sorte, quando a pessoa quer uma sorte para você e aquela sorte vem para ela. A forca que foi armada para Mordecai, Amã armou uma forca para Mordecai ser enforcado e ele foi enforcado na forca. Não foi Mordecai. Então chama-se Purim, a sorte ao contrário. Nós precisamos saber que se nós, como mulheres, não estamos sendo ajudadoras idôneas, nós estamos atrapalhando. Porque nós fomos feitos para isso. Se você não é uma costela inserida no corpo, com certeza você é uma costela ou de bem-te-vi,
ou de dinossauro, incomoda. Então é preciso que você, como mulher, minha irmã, procure saber que você está inserida numa família, numa sociedade, numa igreja, onde você tem a sua participação. E você está participando de que forma? Ou você está procurando um modo de que algum milagre aconteça? Para com a história de esperar milagre. Milagre é quando Deus quebra uma linha por um propósito especial. Porque Deus vai abrir o mar para mim. Vai, não. Deus abriu o mar uma vez. Até hoje o povo se gaba. Jesus Cristo andou sobre as águas uma vez. Todas as vezes que ele atravessou ali, atravessou de barco. Mas porque uma vez ele andou sobre as águas, o povo quer que ele ande todo dia. Que isso? Jesus Cristo vai multiplicar a comida, multiplicou 2 vezes. Agora você quer que multiplique todo dia, meu irmão? O que é isso? O que é isso? Por que será que nós generalizamos assim? Vamos cair na real. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos fazer o que ele disse. Buscar-me-ás, eu serei achado de ti. Você sabe o que é isso? Eu vou fazer você me encontrar, desde que você me busque. Se você me procurar de todo o seu coração. Olha, esse mês de novembro eu estive nos Estados Unidos e eu conversei com um pastor. Eu estou com o livro dele lá em casa. Que ele é o evangelista, o pastor de Bagdá. Ele me disse assim: irmã Edmeia, Deus botou o povo judeu em ciúme com os gentios quando se manifestou pelo seu espírito aos gentios e trouxe o evangelho para os gentios. Mas agora eu acho que Deus está botando a igreja em ciúme com o povo do Islã. Porque Jesus Cristo está se manifestando ao povo do Islã de uma forma tão aberta, tão contundente, tão direta. Jesus Cristo está aparecendo para as pessoas, em sonhos e em visão, falando com eles. Ele está praticamente pregando sozinho o evangelho dele no meio dos islâmicos. Ele disse, as pessoas estão correndo e dizem assim: olha, o seu Messias Yeshua, ele apareceu para mim essa noite e disse para vir aqui. Que eu tenho que conhecê-lo. Ele disse que o Senhor ia me ensinar. O que é isso? Fizeram um trabalho lá, trouxeram médicos cristãos. E os médicos estavam lá atendendo as pessoas. E tinha uma fila muito grande. Muito grande para ser atendida, igual o INSS aqui, mas tudo bem. Aí entrou uma mulher e disse para o médico: médico, eu não vim aqui para buscar remédio. Eu tenho saúde, eu não tenho nenhuma dor. Ele disse, então, o que a senhora veio fazer aqui foi o Messias, Jesus Cristo, que mandou. Ele disse, como foi? Ele apareceu para mim essa noite e disse que era para eu vir aqui, para o senhor me falar 5 minutos dele, e para o senhor deixar comigo uma Bíblia em árabe que o senhor tem aí. Ele me mostrou, ela tem cor verde e tem a letra dourada. Está debaixo dos seus papéis aqui na cama. O médico disse que chorava, porque era verdade. Ele falou de Jesus para ela, ela se jogou no chão e disse para ele, eu me rendo, me batize. Está desse jeito. Desse jeito, Jesus Cristo está edificando a igreja dele. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, eu mandarei alguém edificar. Eu edificarei a minha igreja. Nós somos chamados como mulheres e homens como homens para essa época agora. Nós podíamos ter vindo aqui nesse mundo no século I. Deus nos botou agora. Existe algo que Ele quer de você agora.
No tempo da rainha Esther, ele fez e aconteceu e botou a judiazinha dele lá em cima. E Assuero caiu, arriou os 4 pneus. E o Esther também pela judiazinha, escrava órfã. Botou ela no trono, porque através dela Deus ia fazer uma obra que seria boa para ele também. Hoje, quando nós olhamos para a Pérsia, nós oramos para o Irã, nós sabemos que não houve um extermínio de judeus ali. Por quê? Porque Deus fez uma obra através de Esther. Uma mulher com muito menos possibilidades do que nós hoje. De que forma nós estamos interferindo na vida de nossos maridos para que eles não sejam levados a cometer abominações, como Assuero ia cometer se Esther não tivesse acordado na hora. Se Esther não tivesse mudado a cabeça dela de Cinderela para ajudadora idônea. Quantas mulheres hoje, em vez de lembrarem que são ajudadoras idôneas, elas estão levando o marido à bancarrota, porque só pensam em gastar, adquirir, andar na moda. São mundanas. Não querem saber a hora, contanto que elas pareçam estar na classe A. Levam a família à desonra por causa de aparência. E depois haja depressão. Não é para isso que nós estamos inseridos nesse corpo. Deus quer fazer uma obra na vida dos nossos maridos através de nós. Como Deus fez uma obra na vida de Assuero através de Esther. Deus quer fazer uma obra para a nossa nação através de nós. Mas é preciso que nós saibamos que Deus não nos chamou nessa terra para sermos Cinderelas, mas para sermos ajudadoras idôneas. Por isso, quando nós olhamos para a história da rainha Esther, nós precisamos pensar que Esther viveu numa época muito mais difícil do que a nossa hoje. Mas na época dela, ela fez o que ela tinha que fazer. E nós? O que estamos fazendo na nossa época? Será que nós somos ajudadoras idôneas? Será que nós estamos vivendo nessa dimensão? Será que nós estamos buscando de Deus qual é o nosso papel? Na nossa casa? Na nossa sociedade? Na nossa igreja? Hoje? De que forma a nossa vida tem afetado a nossa família? Será? Quais são os títulos que os nossos filhos podem nos dar, nossos vizinhos, nossos amigos? Qual será o título que eles vão nos dar? Será que é dona encrenca? Não. É preciso que o nosso marido, quem tem marido, ele possa amar a você mais do que a todas as mulheres que ele conheceu. É preciso que ele respeite e que ele cuide de você. Mas é preciso que isso seja ganho por você. E isso só pode vir sobre você se você estiver em conexão completa com aquele que criou o seu marido. Com aquele que conhece o seu marido melhor do que ninguém. Então, se você quer conhecer seu marido, seus filhos, é preciso que você vá ficar conectada com aquele que os fabricou. E quem fabricou tanto o marido como filhos é Deus. Aprenda a se recolher no cantinho para buscar de Deus como é que você vai fazer. E pedir a Deus que cubra você com toda a graça necessária aos olhos do seu marido. Que cubra você e que ponha em você todo o ingrediente, todo o tempero que agrada ao gosto do seu marido. Para que ele não tenha prazer de olhar para nenhuma outra mulher, para que os olhos dele sejam só para você. Nunca se esqueça
que a palavra que Deus deu para você é: o teu desejo será para o teu marido. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o teu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Obrigada mais uma vez, Edmeia. Que o Senhor continue te abençoando. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, tocada por essa mensagem, e quiser entregar para Deus a sua vida, a sua vontade, o seu trabalho, e quiser dizer para Ele: Deus, eu estou aqui. Uma vez o meu filho, a minha nora está ali, e eles detestam que eu fale, né, deles, dos filhos. E uma vez ele me disse assim: mãe, eu não quero ter filhos. E eu disse: filho, entrega isso para Deus. Porque no tempo certo, Deus precisa que nasça alguém, ou não. Entrega isso para Ele. Você vai passar, e o teu filho pode dar continuidade. Nós estamos aqui para um propósito. Não estamos aqui para brincar. Não estamos de passagem. Estamos aqui onde quer que Deus tenha nos colocado para um propósito. Então, se você quiser se colocar diante de Deus essa noite e dizer para Ele: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, cumpra em mim o seu propósito. Então, chega aqui mais uma vez e a gente vai estar orando. Eu já estou aqui. Uma vez eu pedi a Ele, falei: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Cumpre em mim. E Ele vem caminhando, né, nessa direção. Estamos encerrando. Enquanto vocês chegam, depois do culto, nós temos uma mesa ali. Então, passe ali, participe dessa mesa conosco. Nós temos um bazar ali também. Estejam ali olhando, comprando alguma coisa para o Natal. E esse é o nosso último culto, né, desse ano. A partir do ano que vem, nós vamos continuar com a pastora Edmeia. E para a honra e glória de Deus, estaremos aqui para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, que Tu possa estar abençoando, Senhor, cada vida que vem aqui. Cada uma, ó Pai, tem um valor tremendo para Ti. Paizinho, nos colocamos aqui, ó Pai, diante de Ti, ajoelhadas, ó Pai, em nossas mentes, dizendo: faça de mim o que Tu queres, faça de mim, cumpra em mim o seu propósito. Paizinho, estamos aqui essa noite, que Tu possa estar abençoando, Senhor, cada vida aqui que se levantou, que veio aqui à frente, que Tu possa estar abençoando a sua casa, ó Pai, que Tu possa estar derramando as suas mais ricas bênçãos sobre cada um aqui. E que o Teu amor, ó Pai, a Tua graça, a Tua consolação possa estar com as nossas vidas hoje e eternamente. Amém. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que os dias seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu.
me